Hello, everybody! Olá, pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1166. Very good! Dia 1º de janeiro de 2019. Muitos extraterrestres estarão observando Bolsonaro. Bolsonaro tomará posse. Governará o Brasil. Brasil, um país continental. Os extraterrestres têm interesse no Brasil, por tudo que o Brasil representa, para o hoje e para o amanhã. Brasil que foi alvo de estudos dos espíritos nobres, Humberto de Campos, inclusive um livro psicografado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Ao Brasil está destinado o celeiro, a paz do mundo. Então, é natural que esses seres superiores se interessem pelos destinos do Brasil. Estão de olho em Jair Bolsonaro. É claro que o presidente vai negar. Assim como negou em 1977, no Amazonas, a Operação Prato. Foi ocultada. Os fatos, os eventos, os acontecimentos, os vestígios, fatos comprobatórios, concludentes, todos eles foram ocultados. Isso se deu em 1977. O mesmo aconteceu 9 anos depois, em 1986, com a Noite Oficial dos OVNIs. Militares esconderam o fato. Ministros, igualmente. Mas depois, numa coletiva, veio a público. Sim, fomos perseguidos. O radar acusou OVNIs, luzes, sobrevoando próximo às nossas aeronaves. Mas o governo nunca foi tão claro. Depois de muita insistência, o documento veio à tona. Mas mesmo assim, nunca ficou tão explícito. E depois, 10 anos após 1996, Minas Gerais, ET de Varginha. As meninas que viram extraterrestres, inclusive. Houve uma pane, uma avaria, e a aeronave desconhecida chocou-se em Varginha, Minas Gerais. As meninas viram seres. Seres medonhos, esquisitos, estranhos. Seres inusitados. Olhares inóspitos. Mas os militares interceptaram. Levaram às pressas esses seres com vida para muito longe dali. Ao poder do exército brasileiro. Mas o governo não sabe de absolutamente nada. Inclusive, Edgar Mitchell, o sexto homem que pisou na Lua, o sexto homem que alcançou a Lua, Edgar Mitchell fala, por exemplo, que um dos seres que foi capturado pelo governo brasileiro, um dos seres ficou sob estudo na área 51, no deserto de Nevada. Lá na área secreta 51, área 51. E lá ficou. E diz também que, graças a isso, que Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a alcançar o espaço. Marcos Pontes, o futuro ministro da Ciência e Tecnologia. Marcos Pontes, nada é por acaso. É o futuro ministro de Jair Bolsonaro. O que Marcos Pontes não conhece? Segundo o depoimento que o próprio Marcos Pontes concedeu à revista UFO, ele conhece muito pouco, claro. Ele é discreto, conhece muito pouco. Ele nega o que Edgar Mitchell fala. Edgar Mitchell fala que ele só foi ao espaço, ele só foi reconhecido como agente oficial da NASA em 2000, ele só foi conhecido graças a esse trâmite que houve. Essa permuta, digamos assim. Nós concedemos um dos nossos capturados extraterrestres para vocês. Contrapartida, Marcos Pontes será o primeiro brasileiro a alcançar o espaço. Mas Marcos Pontes nega isso. Eu não conheço isso, não sei de nada. Ele concede uma entrevista à revista UFO. Isso mesmo. Grandes repórteres da revista UFO interrogam Marcos Pontes e ele acaba falando que não conhece esse fato. Mas enfim, que governo que vai admitir algumas coisas? Você vê, por exemplo, Donald Trump. Ele falou alguma coisa, se pronunciou? E os dossiês e os documentos secretos? Vamos tentar corroborar o que Charles Bonding disse? Bob Lazar disse?
Vamos tentar entender o que Zacarias Sitchin sempre falou? Vamos procurar observar o que Eric Van Däniken sempre afirmou? Existe, de fato? Vamos observar tudo isso de perto? Nós temos interesse nisso? Não. Edward Snowden. Veja o que aconteceu. Quando falou muita coisa, as represálias. Então não precisa ir muito longe. Temos que ter cuidado com o que falamos. O governo nunca sabe de nada. O Jair Bolsonaro nunca sabe de nada, nunca saberá de nada. Os governos americanos também não. O grande evento que aconteceu em 1957, dia 16 de março, às 8 horas da manhã em ponto, uma nave aterrissa na Terra. Exatamente. Em Virgínia, Estados Unidos. Num campo rural. Militares chegam lá para recepcionar o ser estranho. Esse ser dizia, eu não sou daqui, eu sou de Vênus. Mas eu preciso ter uma reunião com o presidente de então, 1957. O ex-general Eisenhower, que combateu a Segunda Guerra Mundial. Em 1957 era presidente dos Estados Unidos. E esse ser, Valiant Thor, conhecido também como Valtor, Valiant Thor dizia, eu sou de Vênus, mas eu preciso ter uma entrevista com Eisenhower e Richard Nixon, vice-presidente da época dos Estados Unidos. Além do que, alguns militares, altos representantes. Um conclave, uma reunião. E Valiant Thor disse, precisamos parar com as empresas nucleares, com as investigações nucleares, e precisamos revelar a nossa realidade para a nação, para a população mundial. Claro que eles não aceitaram. Quem diz isso com mais detalhe é Frank Strange. Frank Strange tem inclusive um livro falando sobre isso. Agora, com o governo, se isso se deu com o governo americano, em 57, é claro que vai acontecer a mesma coisa aqui. Mas a verdade é que muitos ufólogos são unânimes em falar que Bolsonaro está sendo monitorizado. Não interceptado, não manipulado. Claro que não, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, é claro. Livre-arbítrio, isso é algo, é nosso isso. Questão 843 do Livro dos Espíritos, primeiro livro publicado pelo gênio Allan Kardec em 1857. Allan Kardec pergunta sobre o livre-arbítrio. Teremos que responder, claro, porque nós fizermos ou deixarmos de fazer em relação ao nosso livre-arbítrio. Mas eles não vão interferir, mas vão fiscalizar. Claro que vão fiscalizar porque eles têm grandes interesses. Agora, é claro que ele nunca vai falar. Assim como o Marcos Pontes, se você ver a entrevista, foi patética. A entrevista que ele concedeu à revista UFO foi simplesmente patética, cara. Patética. 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 Mas ele sabe de muita coisa. Isso, é claro. Ele esteve entre os grandes astronautas, os maiores do planeta, na NASA, Agência Espacial Norte-Americana. A Agência Espacial Norte-Americana sabe de muita coisa. De muita coisa. É claro que ele sabe de muita coisa também. Só que ele não quer se comprometer, não quer comprometer o governo dele, é óbvio. Então ele vai se manter aonde? Não sei de nada, vamos deixar esse assunto para uma outra ocasião. Por enquanto o que importa é nós levarmos esse governo aí ao progresso, ao desenvolvimento da tecnologia, da ciência, enfim. Mas ele não vai ingressar nesses mistérios, mas eu duvido, cara. Eu duvido. Fato é que o governo está sendo observado de perto por seres extraterrestres que têm interesses na Terra. E nós somos visitados por eles constantemente. Veja os agroglifos, por exemplo, circocouples, que se dão na Inglaterra, na Itália, os céus da Itália sendo povoados por extraterrestres. Aqui no nosso Brasil, Minas Gerais, no interior do estado de São Paulo, você vê, por exemplo, no norte do nosso Brasil, você vê muitos lugares sendo visitados, inclusive Brasília. Juscelino Kubitschek, um grande entusiasta do assunto, só que isso nunca ficou bem evidenciado. Nunca ficou bem muito claro. Nunca, absolutamente não. Alguns estudos ali arquitetônicos, remetendo às pirâmides do Egito, posições de algumas construções, mas isso é algo místico, dizem. Não vamos levar adiante. Oscar Niemeyer nem era um ufólogo? Claro que não. Era um arquiteto que projetou Brasília. Mas Juscelino, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Agora, e Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro é uma outra história. Ele vai trazer à tona isso? Só Deus sabe. Isso vai chegar
Eu, particularmente, acredito que não. Só que a verdade um dia vai vir à tona. É claro que, claro que há. Que vai. Independente disso, que Deus abençoe Jair Bolsonaro. Estamos esperançosos que nós tenhamos aí um Brasil que justifique o lema em sua bandeira: ordem e progresso. Junte-se no nosso canal, né? Aqui é Cadef. Cadef é sucesso. Junte-se no nosso canal, esteja conosco. Ok? Paz no coração. Em tudo que fizer, procure a excelência. Cadef. E não esquece, man, dá um tapa nesse like. Pá! Very good. Que a luz do conhecimento seja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.